pedra, metal. Ela transforma materiais frios em obras de arte cheias de expressão. Eu converso hoje com a artista plástica Marinela Goulart. O Palavra Aberta já está no ar. Marinela, você tem como formação artes plásticas, educação artística, aqui em Florianópolis mesmo, né? Na época, sim, já tinha essa coisa de arte na tua vida? Na verdade, ficou mais forte depois que eu saí da universidade e eu fui dar aula para criança. Ao mesmo tempo, foi um resgate à infância. Quando eu dei aula para criança, eu comecei a lembrar que eu esculpia em giz de quadro negro, da escola, né? Teve aquele resgate de memória, né? É, e houve uma ruptura, porque eu vim para cá e tal. E aí fui modelo, outros caminhos. Daí saí da faculdade me perdida, assim, o que eu vou fazer? E comecei a dar aula para criança, de arte, os elementos, fui descobrindo como dar aula e, na verdade, eu dei aula para mim mesma. Assim, a sensação que eu tive é que eu redescobri tudo, sabe? Mas tem muito isso, que quando a gente tem contato com alunos ou com crianças, parece que há uma troca tão grande que aquilo parece que volta maior, né? Para quem, a princípio, estaria ensinando. Não deixou de ensinar, mas aprendeu muito também. E a forma que eu ia ensinando é como se eu reaprendesse. E aí eu sentia, assim, uma lacuna nas crianças de 7 a 10 anos, que elas não sabiam fazer, que continuavam fazendo aquela casinha tal. Que tem muita gente que se sente incapaz de fazer um desenho, um traço, né? E eu vi essa lacuna que faltava era aprofundar nas questões de volume, de formas, de cores, e eu comecei a descobrir todo esse universo, que o ciclo das cores, como é que se comportavam nos quadros, para poder ensinar para a criança. E acabei dando aula também na Universidade de Pedagogia e ensinei professores a ensinarem essas crianças. Eu também ensinei, ao fato de ensinar arte, eu ensinava música, ensinava teatro, então eu uni todas as artes e usava como figurino, o cenário, a história das artes plásticas, na música, os elementos básicos da música. A princípio você falou quando veio para cá, você é de onde? Eu nasci em Videira, no interior de Santa Catarina, mas morei em outros lugares no interior e vim para cá com adolescente. E aqui foi outra coisa, assim, é um lugar mais contemplativo. Então essa paisagem de praia, montanha, tudo que a gente tem aqui na capital também te ajudou na tua arte, já que você compõe com todo esse cenário, né? Também. Inclusive foi uma das coisas que foi uma primeira casa-cor, assim, quando eu estava descobrindo a arte, fui convidada para participar de casa-cor, não sei o quê, né? E eu trabalhava só quadros com o espírito contemplativo da ilha, né? Então eu trabalhei muito a natureza morta e as gaivotas, o mar, o movimento. Então eu sempre a arte foi uma associação de tudo que eu vivi. Aqui no teu ambiente, né, a tua casa é um verdadeiro ateliê, tem várias obras tuas em cada canto e cada obra que a gente observa parece que ela diz muita coisa e dependendo do ângulo que ela está também ela passa mais alguma informação. Luzes e exatamente isso, né? Sem falar na luz, isso é uma preocupação quando a obra é executada? Esse tipo ou a coisa vai acontecendo à medida que você vai produzindo? Também é uma preocupação, não é uma preocupação, eu acho que a preocupação é mais o que eu desejo dela, né? Os materiais, eu sempre explorei muitos materiais e ao longo do tempo, aquela ansiedade de fazer tudo, sabe? De reinventar e ressignificar os materiais, porque tudo já foi feito, no mundo tudo se faz simultaneamente, as pessoas estão fazendo tudo ao mesmo tempo. Agora que eu tenho essa certeza, que eu vejo na internet, que
Pensei que só eu fizesse isso. Não é bem assim, Não né? é bem assim. Que vergonha! Aí você pensa que foi... Mas fazem muitos anos que eu tentava explorar vários materiais, né? Que bom, até para chegar mais ou menos no teu estilo, na tua obra. Isso é importante Isso. passar, o artista passar por esse processo de conhecer o material. O material muitas vezes chega a ele. Eu tenho essa dúvida. O que é mais fácil? A coisa estava disponível perto de ti, por isso você fez arte, ou você buscou um material fora? Não, primeiro eu fiz uma pesquisa de materiais nos Estados Unidos. Fui ver o que eu vou trabalhar, não sei o que, fiz coisa em pó de vulcão, com pó de vulcão, massas que eu encontrava lá. Depois eu achei absurdo. Eu falei, eu moro num lugar onde não tem nada disso, o que eu vou trabalhar? Aí comecei a trabalhar, pensei, vou trabalhar com materiais que eu encontro onde eu moro, onde eu vivo, mais simples, mais fáceis. E aí eu comecei a pegar o cimento, a argila, o arame, e envolver, e misturar isso, e foram surgindo. E de acordo com o que eu ia sentindo ou vivendo, eu acabava trabalhando com material que mais se adequasse a esse momento e que pudesse refletir o que eu estava sentindo. Então, e esses materiais que você trabalhou, muitos deles são materiais frios, né, que acabam entrando na tua obra, e a obra reflete muito do artista, assim como o artista está muito na obra. Isso não consegue sim, identificar mais ou menos essa... O que eu identifico o material frio, antes para mim era terrivelmente frio, trabalhar com ferro, com metal, com arame. E o arame para mim significava a linha, o desenho, é uma forma de esculpir no ar, desenhar e associar o desenho com a escultura. E esses materiais que aparentemente são frios, como ferro, arame e pedra até que você trabalha, e depois eles se transformam em obras com muita expressão, né? Mas eu quero que você fale sobre esses materiais depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos a entrevista com a artista plástica Marinela Goulart. Falávamos no primeiro bloco sobre o material, né? Eu vejo que tem muita obra, até utilitários que você faz, com metal, com arame, e isso é uma coisa marcante, porque tem toda essa beleza, ao mesmo tempo ele me passa, pelo menos para mim, que é uma coisa que tem também expressão, movimento, mas é um material a princípio tão frio, né? Como é que é trabalhar com isso? Eu sempre, na época da faculdade, eu achava que metal era uma coisa muito fria, me assustava e não era uma coisa que me agradava. Então, mas o fato de eu querer associar o desenho à escultura e fazer uma coisa nova, eu comecei a trabalhar o arame como o desenho no ar, como o desenho no espaço. Então, eu criava formas, figuras humanas, desenhando com o arame. Que cada grossura de arame, como se fosse a grossura de cada lápis de cor, ou lápis preto, como se fosse um grafismo no ar. E é feito no ar mesmo, o arame manuseia, vira, gira, porque alguns parece que são mais fáceis, outros dá até a sensação que tem um molde. Não. Né? Porque, não, seria uma loucura, mas assim, mas não passa porque é tudo tão perfeito, aquelas curvas. Como é feito esse trabalho, assim, efetivamente feito? Eu vou te mostrar. Depois eu te mostro como eu trabalho com arames de alumínio, são maleáveis, tem várias espessuras e várias durezas. E o metal em si foi surgindo mais tarde, com outras necessidades. Saí do arame, fui para o metal, a chapa de metal, fazer a mesma coisa que eu fazia com arame, dar movimento, usar o brilho que o metal traduz, a leveza, o que ele pode refletir do exterior. Então, ele simplesmente deixa de ser metal para ser uma expressão de alguma coisa, uma expressão de uma intenção sua, né? É uma intenção, mas muitas vezes é uma linguagem. É uma linguagem, mas quando ele vai para casa de um cliente, né, alguém compra uma obra tua, nem sempre ele passa a mesma informação que o artista quando fez a obra. Acaba sendo um pouco diferente, né?
Sempre é diferente porque o olhar do outro é que completa a obra e o outro vê coisas que você às vezes nem viu ou que não vê. E eu mesma, a partir de um tempo, assim, eu vejo uma obra minha, nossa, é totalmente diferente o que eu sinto em relação a ela, com outro olhar, é um outro olhar. A tua obra tem toda essa expressão, mas durante um período você trabalhou, um longo período, com encomendas de uma grande rede de lojas brasileira que trabalhava com encomendas de utilitários, que eram espelhos, biombos, lustres. Esse tipo de trabalho também coloca todo esse teu lado artístico em cima, mesmo sendo utilitários? Eu descobri que no arame eu também posso fazer qualquer desenho e qualquer objeto utilitário que você possa usar. Então eu resolvi fazer em arame, eu fiz lustres, eu fiz molduras de espelhos, mas tudo isso eu trabalho de uma forma sempre nova, porque eu estou sempre compondo o tempo todo com a linha. E esse desenho está sempre surgindo novo. Qual foi o material que você não trabalhou ainda, já que já trabalhou com granito, com pinturas, as telas, os metais? O que falta, Marinela, trabalhar? Que tem vontade ainda de fazer alguma coisa? Com madeira já trabalhou? Já esculpi em madeira, já esculpi em queijos, já esculpi em qualquer... Bom, então não tem essa pergunta. Acho que eu tentei tudo, assim, já fiz tudo. Eu fiz uma escultura de um queijo, que era o rosto de um homem, né, para o Empório Bocaiúva, para uma vitrine que eles colocaram lá no Empório. E qual é a fase que você está vivendo hoje? Com que está trabalhando agora mais, assim? Que tipo de material você está usando? Não, eu trabalho também com arame, simultaneamente, com todos os materiais. Depende a intenção. Se é uma obra pública, por exemplo, eu estudo o ambiente, o que pode se relacionar com aquele ambiente, né? Eu tenho a sensação que a tua obra tem muita alma dentro dela, sabe? Assim, parece que ela tem vida, ela te passa muita informação. O cliente ou quem admira uma obra tua consegue realmente captar tudo isso? Você tem essa sensação? É maravilhoso, porque, na verdade, eu vejo a arte como uma linguagem e que eu tenho que dominar o material, porque não acho interessante criar só e mandar fazer. Eu tenho que botar a mão, eu tenho que dizer, eu tenho que, se for uma obra imensa, claro que eu vou trabalhar com pessoas, mas eu tenho que estar junto. Então, toda a minha intenção tem que se transparecer de alguma forma. E eu uso essa linguagem visual e acaba transparecendo. Então, muitas vezes as pessoas surpreendem e gostam, sabe? Gostam muito. Dá para dizer que alguma obra deu muito trabalho, você coloca tanta emoção em cima dela que acaba superando qualquer trabalho físico? Supera. Porque, na verdade, quando eu vou trabalhar uma pedra, por exemplo, eu trabalhei uma pedra de 7 toneladas, quando ela me surgiu foi um pânico. Eu sempre tenho pânico, tenho a ansiedade do início da obra, o que eu vou fazer, será que eu vou conseguir? E depois você entra no processo e passa e depois dá até uma depressão quando acaba. Mas daí começa aí eu já outra. sei, quando eu estou na depressão, eu já sei que eu tenho que sair da depressão. Fazendo outra, relaxando, vai curtir um pouco a vida, olhar para fora, né? Mas a pedra é muito forte, foi muito forte, porque a pedra você pegar uma pedra e tentar achar uma forma, né? É muito complicado. Né? No caso dessa de 7 toneladas, eu estava fazendo um galpão cheio de homens que estavam trabalhando na construção de um barco. E eles riam de mim, porque eu passei uma semana apavorada, olhando aquela pedra. O que eu fui fazer? Dizer que eu ia fazer uma pedra para o cliente, por exemplo, né? Aí quando eu peguei o disco de corte e comecei a fazer, eu esqueci que eu estava com disco de corte, esqueci que estava com uma pedra e eu queria achar a forma. Então, em 3 dias eu terminei aquela cabeça, depois de lapidar ela um pouco, tal, né? Que bom, o resultado está aí. Obrigada pela entrevista, tá? Foi um prazer estar contigo, adorei. Obrigada a você.